Vamos falar agora, em particular, daquele triângulo isósceles que a gente comentou no começo. Ele merece uma atenção especial porque ele é sensacional. Gente, lembra da definição de triângulo isósceles? É um triângulo como todos que tem 3 lados, mas 2 deles têm mesma medida. Então, do jeito que eu desenhei aqui, ó, o lado AC e o lado AB, eles têm mesma medida, têm mesmo tamanho, ok? Bom, igual eu disse para vocês, esses lados têm mesmo tamanho, o terceiro nós chamamos de base, ok? Então, o lado CB, ele é a base do triângulo isósceles. Bom, primeira propriedade importante que você precisa e deve saber do triângulo isósceles, porque vai usar bastante, é que os ângulos desse triângulo com relação à base, eles têm a mesma medida. Então, se aqui vale alfa, esse também vale alfa. Essa propriedade aparece bastante nos vestibulares, você deve usar bastante nos exercícios. Ok? Essa é a primeira propriedade. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Ok? Agora, vamos lá. A gente acabou de falar da mediana, da bissetriz, da mediatriz e da altura de um triângulo qualquer. Como vocês perceberam, são 3 noções completamente diferentes. Mas, se eu traçar a altura aqui do triângulo isósceles, vamos chamar aqui, vamos supor chamar de H aqui, tá? Então, AH é a altura do triângulo isósceles aqui desenhado. Ficou meio zoado aqui, eu vou desenhar de novo, porque senão você vai confundir, vai achar que eu estou falando mentira no que eu vou falar aqui agora, mas não, você vai acreditar, ó. Vamos lá, quer ver, ó? Ó, essa daqui é a altura do triângulo isósceles. A altura tem uma propriedade muito boa aqui. Ela, além de ser altura, ela divide a base em 2 pedaços de mesma medida. Portanto, ela também é mediana. Olha só, lembra da mediana? É um segmento que sai de um vértice e chega no outro, dividindo ele na metade. Tá, a altura do triângulo isósceles faz isso, divide a base na metade. Mas, aqui em cima, o ângulo que ela corta aqui é exatamente, deixa metade para cá e metade para cá. Ou seja, a altura é bissetriz também com relação ao ângulo A. Olha só. E outra coisa, divide o lado na metade e faz 90 graus, também é o quê? Mediatriz. Veja que interessante. Num triângulo isósceles, e é por isso que ele é legal e é por isso que ele é usado, a altura, a mediana, e a bissetriz e a mediatriz são o mesmo segmento com relação ao vértice oposto à base. Tá vendo? Então guarde, você usa bastante essa propriedade e a gente vai fazer exercício sobre isso. Ok? Então lembre-se, triângulo isósceles, propriedades importantes. Os ângulos da base são iguais e a altura, mediana, bissetriz e mediatriz com relação à base ou com relação ao vértice que é oposto à base do triângulo isósceles coincidem, são o mesmo segmento. Ok? O que é mais legal do que ter 2 lados iguais num triângulo? É ter os 3. Né? Mais legal que o triângulo isósceles é o triângulo equilátero. Né? Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados de mesma medida. AB é igual a BC, que é igual a C. Ó. AB é igual a BC, que é igual a C. Ele tem os 3 lados de mesma medida, portanto, é claro, ele é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. Tá, o terceiro também, mas ele tem 2 lados iguais. Tá? Então, eu posso ver ele como um triângulo isósceles com base BC. Posso ver ele como um triângulo isósceles com base AB. Posso ver ele como um triângulo isósceles com base AC. Tá? Então, são 3 triângulos isósceles num só. Né? Ele é bem simétrico, ele é bem bonitinho. Tudo bem? Bom, triângulo equilátero, então, ele tem uma propriedade muito boa, algumas propriedades muito boas que a gente precisa notar. Primeiro, como ele é isósceles com relação a essa base, os ângulos da base são iguais. Concorda comigo? A gente viu agora há pouco ali. Só que tudo bem, se eu olhar ele com base AC agora, imagina que você virou aqui, ó, com base AC, ele é isósceles aqui, ó, tem lados AB e BC iguais e a base é AC. Portanto, esse ângulo e esse também são iguais. Olha, os 3 ângulos do triângulo equilátero são iguais. Os 3 ângulos de um triângulo têm que ser iguais e se eu somar os 3 tem que dar o quê? Lembra? 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Portanto,
cada um deles vale x e a soma deles vale 180. Portanto, quanto vale x? X vale 180 dividido por 3, que é 60. Ou seja, num triângulo equilátero, todos os ângulos valem 60 graus. Ok? Todos os ângulos valem 60 graus. Bom, vamos lá. O que mais que é importante a gente notar no triângulo equilátero? Pelo fato dele ser isósceles, com relação a esse vértice, se essa daqui é a altura do triângulo, desse triângulo visto como triângulo isósceles com vértice AB lá em cima e a base BC, essa altura divide o lado em duas partes do mesmo tamanho, portanto é mediana, é bissetriz, divide esse ângulo em dois de mesmo tamanho, 30 e 30, e é mediatriz também, se eu quiser. Portanto, né, a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura coincidem nesse traço. Bom, da mesma forma, se eu ver isso como um triângulo isósceles com base AC, então, de novo, isso aqui é altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Aqui também, se eu ver AB como base desse triângulo equilátero, desse triângulo isósceles aqui, né? AB é a base desse triângulo ACB, com vértice C lá em cima, isósceles. Isso daqui também é altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Portanto, veja só que interessante. Claro, se encontra no mesmo ponto. Esse ponto ele é ao mesmo tempo incentro, encontro das bissetrizes, ortocentro, encontro das alturas, baricentro, encontro das medianas e circuncentro, encontro das mediatrizes. Portanto, se eu desenhasse aqui um círculo inscrito e um círculo circunscrito a esse triângulo, ambos teriam centro nesse mesmo ponto. Tudo bem? Olha como é bonito o triângulo equilátero. A altura, mediana, mediatriz e bissetriz sempre coincidem e mais baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro coincidem no mesmo ponto, ok? Além do fato dos ângulos serem todos iguais, perfeitinho, use e abuse disso nos exercícios que aparecer para você no vestibular, ok? Bom, agora mais duas coisas que é importante a gente saber em geral sobre triângulos, duas propriedades. Uma primeira que eu chamo de propriedade do baricentro é o seguinte: você tem um triângulo qualquer e nesse triângulo você traça as medianas, ou seja, cada segmento que sai de um vértice chega no outro lado, dividindo ele na metade, tá? Lembra que o encontro das três medianas de um triângulo se dá no baricentro, tudo bem? Bom, a propriedade é a seguinte: vejam que, de acordo com o baricentro, cada mediana é dividida em dois pedaços. Então, por exemplo, olha para essa mediana aqui, né? Tem um pedacinho aqui que tem um tamanho X, pequenininho, tá vendo? É um segmento que sai do baricentro e chega num dos lados do triângulo, tá vendo? Bom, a propriedade importante que você deve usar por aí é a seguinte: se aqui a X tem um tamanho X, por exemplo, 2, por exemplo, esse segmento que ficou para trás aqui, do vértice até o baricentro, ele vale exatamente o dobro desse tamanho, portanto aqui é 2x. Veja, se aqui fosse 3, por exemplo, aqui seria 2 vezes 3, seria 6. Tá vendo? Então tem uma propriedade muito interessante do baricentro. Isso vale em qualquer uma das medianas. Por exemplo, isso aqui vale um tamanho y, por exemplo, né? Aqui, ó, tem essa mediana, sai do baricentro e chega num dos lados, tem tamanho y. Aqui em cima, o segmento que sai do vértice e chega aqui no baricentro, ele tem exatamente o dobro do tamanho. A mesma coisa aqui. Se aqui vale z, por exemplo, esse pedacinho de trás aqui ele vale exatamente o dobro, ok? Essa é a propriedade do baricentro. Vejam, é o baricentro, enquanto das medianas. Não vá confundir, não vá fazer isso com o incentro ou com outros quaisquer traços que se encontram no mesmo ponto. Tudo bem? Agora, uma outra propriedade dos triângulos que é importante, um outro teorema que é importante você saber, você usa, já deve ter usado várias vezes já, é o teorema de Pitágoras, né? Lembra, se você tem agora um triângulo retângulo, a gente costuma dar nomes aos lados, tem nomes especiais aos lados. Os lados que fazem um ângulo de 90 graus, a gente chama eles de catetos. Então, os lados, esse lado aqui, ó, que tem tamanho A, e esse lado aqui que tem tamanho B, a gente chama de catetos. São os lados que fazem o ângulo de 90 graus.
Agora, esse outro lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Tudo bem? Lembra disso? Bom, o que o Teorema de Pitágoras nos diz? O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que o tamanho de um dos catetos ao quadrado mais o tamanho do outro cateto ao quadrado é igual ao tamanho da hipotenusa ao quadrado. Ou seja, nessa situação, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Tem aluno que gosta de decorar a expressão a quadrado mais b quadrado igual a c quadrado. Cuidado, porque se eu escrevesse as letras em ordem trocada, você poderia ter errado, confundir a expressão. Não decore a expressão. Lembra, um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado dá a hipotenusa ao quadrado. Tudo bem? Isso é o Teorema de Pitágoras. Ok?